Paz aos irmãos, mais uma vez estamos aqui com muita alegria para mais essa aula, sobre o livro de Daniel. Desde já eu quero agradecer a todos pela oração, que todos que oraram por mim, e eu sou muito grato, que o Senhor retribua a todos, e digo que estou muito feliz, nessa nova oportunidade de poder contribuir com os irmãos com a escola bíblica. Estamos agora no capítulo 6 de Daniel. E hoje nós não teremos nosso professor Eri, Hoje é o professor Ângelo que está aqui. E espero que possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, Vamos continuar com Daniel capítulo 6. E é um episódio muito interessante, que é Daniel na cova dos leões. Quantas vezes nós nos sentimos em cova de leão, Quantas vezes nós precisamos do socorro do alto. Nós precisamos do livramento do Senhor. Tem um ditado aí fora que diz assim, que cada dia nós devemos matar um leão, É um leão por dia. E eu sou muito grato por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Amém? Um abração ao professor Eri, que está em casa, que hoje não pôde ajudar. E hoje vamos com o professor Ângelo. Como estou montando a aula hoje à noite, Eu não posso falar muito alto, então peço perdão aos irmãos e peço que vocês aumentem o volume aí, porque diferente disso vamos tentar aprender um pouco da palavra de Deus. E eu convido você a fazer uma oração, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo, Em meio a essas aflições e tribulações, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e não tem palavras assim para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Devemos prosseguir em conhecer o Senhor, Convido você a orar comigo. Pai de amor, eu te agradeço, Senhor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia, Pai. Oh Deus, dai-nos graças, Senhor, para poder, Pai, aprender mais de Ti, para poder, Pai, contemplar, Pai, a sua bondade, para poder, Pai, nos alegrar, Pai, em Sua presença. Deus, abra nossas mentes, Pai, visita-nos, Pai, com Sua voz, fala nosso coração, Pai, nos ajuda, Pai, a ser melhor, nos ajuda, Pai, a ser servos melhores, Pai, nesses dias. Nos ajuda, Pai, a moldar nosso caráter, a moldar o nosso pensamento, nossa forma de pensar. Meu Deus, que o Espírito de excelência, Pai, possa habitar, Pai, em nossos corações. Meu Deus, eu também peço livramento, Senhor. Eu peço que o Seu bálsamo e Sua cura, Pai, esteja sobre todos nós, nesse momento tão difícil. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a cada lar, a cada irmão, Pai, que está angustiado nessa situação, Senhor. Meu Deus, seja, Pai, o nosso socorro, seja, Pai, nossa fortaleza. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pega a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 6. E vamos prosseguindo, tá? E nesse capítulo 6, a Babilônia já não existe mais. Foi dominada pelo Império Persa, O Império Medo-Persa se expandia, foi se expandindo, engolindo os outros impérios, e por fim engoliu a Babilônia junto, E ele já se estabeleceu entre aquela região da África do norte da África até a Índia, Se expandiu até a Índia. Uma região muito grande e difícil de governar.
E nós vemos que o rei Dario, ele matou o rei Belsazar, né? Naquele grande banquete que teve. E aí acabou, né, o Império Babilônico. E chegou o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa, naquela grande estátua do sonho de Nabucodonosor, é os peitos e os braços de prata, né? E por ser muito grande o Império Medo-Persa, havia muita dificuldade, né, para organizar, né, esse tamanho império. E aí o rei Dário tinha 3 governadores e 120 prefeitos para administrar esse grande império. Nós vemos ali em Daniel capítulo 6, verso 3, que diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E nessa época aí, já se cumpriu 70 anos do cativeiro e os judeus foram libertos, né, e estavam de volta a Jerusalém. Um novo tempo de reconstrução dos muros e do templo, né? Embora os judeus haviam voltado a Jerusalém, Daniel decidiu ficar na Babilônia. Ele já estava idoso, com mais de 80 anos, e podemos entender que Daniel sabia qual era o seu chamado e função. O tempo havia passado, né? Os impérios subjugados. Nós vemos que a Babilônia foi subjugada pelo Império Medo-Persa, mas Daniel continuou o mesmo homem fiel e íntegro na corte. E tendo como prioridade a comunhão com Deus, na qual ele buscava 3 vezes ao dia. Como político, Daniel se destacou, né? E a todos era reconhecido com um espírito excelente, e isso despertou a inveja de outros governantes. O rei Dário estava preocupado com o problema da corrupção, né? Por isso constituiu esses 120 prefeitos, conforme mencionado anteriormente, e 3 governadores. Constituiu também fiscais, mas aqueles que deveriam vigiar e fiscalizar se corrompiam. É como se fosse hoje, né? Nós vemos a corrupção instalada, né? Parece que o capítulo da novela se repete, mas no meio dessa lama toda, Daniel se destacava como um homem íntegro, apesar do ambiente inóspito, né? Toda essa lama, ele se destacava. E nós vemos a diferença de Daniel em meio a tudo isso. A espiritualidade de Daniel é o alicerce de sua fidelidade diante dos homens. Lá no verso 4, nós vemos que a vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de conspiração. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. A espiritualidade de Daniel é o alicerce de sua fidelidade diante dos homens. E aí também nós vemos a atuação dos invejosos, né? Nós vemos isso em Daniel, do capítulo 6, do verso 1 ao 4, né? A inveja contra Daniel. Convido você a ler. Mas por que Daniel estava sendo perseguido e prejudicado? Porque ele era fiel em tudo que fazia, tanto para o rei quanto para Deus. Se você estiver sendo alvo de alguém, vítima de alguém, se mantenha fiel a Deus, porque sua é a vitória. Deus te dará o escape. O espírito da inveja é algo destruidor. Nós temos um exemplo como o rei Saul, né, que foi destruído pela inveja. Quando Davi retorna da guerra, né, onde matou o gigante Golias, Saul, ao invés de agradecê-lo,
ele intentou matá-lo. Você pode ler isso lá em 1 Samuel 18, na qual Saul até promete a mão de uma das suas filhas, né, para quem conseguisse derrotar o gigante filisteu. E de nada ele cumpriu. Também vemos também um exemplo de inveja em Judas Iscariotes, do traidor, né? E outros exemplos também, como quando nós vemos o exemplo também de José, né, que foi traído pelos seus irmãos, foi até vendido. Nós podemos ter sido, no passado, até um Pedro precipitado, mas nunca um Judas traidor. Prosseguindo, né, nessa lição, nós vemos que a atuação de Daniel perante tudo isso. Daniel continuou, ele se manteve íntegro e fiel. Ele não mudou sua forma de agir por causa dos seus opositores e nem começou a orar só na hora da crise. Nós vemos em Daniel 6,10 que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel se manteve íntegro e fiel. Ele continuou buscando a Deus, né? Embora longe de sua nação, longe do lugar de onde adorava, né? Ele continuou íntegro. Aqui nós vemos o que chamamos de desobediência civil. O cristão é ensinado pela Bíblia a obedecer às autoridades, com uma única exceção, quando essas autoridades nos obrigam a ir contra a nossa consciência, contra ao que nos cremos. Nesse ponto, a desobediência é justificada. Exemplo, nós temos os exemplos da Bíblia ali, né, que as parteiras do Egito, Faraó deu uma ordem para que todos os bebês hebreus fossem mortos, e elas esconderam, né, Moisés para salvar a sua vida. E no Novo Testamento nós temos lá no episódio do Sinédrio proibiu que os apóstolos pregassem em nome de Jesus em Jerusalém, porque diziam que estavam enchendo Jerusalém com essa doutrina. Os apóstolos saíram do Sinédrio para pregar na rua e pagaram preço, né? Foram presos, chicoteados, encarcerados, mas não deixaram de pregar o Evangelho. Será que o Estado quer nos influenciar com certas posturas em forma de lei? Posso citar até alguns exemplos aqui, né? O casamento homossexual ou homoafetivo. Nenhuma igreja pode recusar e até emprestar as suas dependências ou o seu líder religioso dar bênção a esse matrimônio, entre aspas, né? Porque pode ser preconceito. Fazendo isso, estamos indo contra a palavra de Deus. E é o Estado querendo nos influenciar para o mal. Nós não podemos sermos influenciados pelo que vem de fora, né? Temos que fazer a diferença. Uma cabeça renovada. Mas não vamos nos curvar como Igreja de Cristo. Vamos permanecer firmes como Daniel. E também nós vemos a atuação de Deus perante isso, né? E entramos no relato de Daniel na cova dos leões. E um milagre aconteceu lá. Nós vemos durante o texto aqui, né, que as mesmas pessoas que bajulavam, eles também promoveram o mal, eles maquinavam o mal. Olha esse lado que esses homens tramaram contra o rei. O rei Dário mataria Daniel, e eles seriam ilesos. Diferente de Nabucodonosor, que queria que os 3 jovens morressem queimados. Dário tinha um apreço por Daniel, ele gostava de Daniel.
O interessante é que mais uma vez a gente vê aqui o anjo do Senhor atuando no coração da Babilônia. É o mesmo anjo que estava na fornalha, junto com os 3 amigos. Esse anjo é diferente dos outros anjos. Por quê? Ele aceita adoração. Ele fala como se fosse Deus e é considerado como se fosse a presença do próprio Deus. Por isso os estudiosos acham que o anjo do Senhor era na verdade Deus Filho. Nós temos aí uma cristofania, né? Uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Então o próprio Filho de Deus esteve ali na cova dos leões. Ele acalmou os leões e, quem sabe, passou a noite conversando com Daniel, conversando sobre as coisas do reino. Quero citar aqui Stuart Elliott. Ele narra a situação da seguinte maneira: naquela noite, Satanás não incomodou Daniel, porque este lhe havia resistido. Daniel teve a companhia do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor que guiou Jacó no início ao fim da sua longa vida, o anjo que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Esse mesmo anjo abençoou Daniel, ficando ao seu lado durante aquela noite. Aquele que anos depois mostraria sua autoridade sobre os ventos e as ondas do mar, naquela noite demonstrou sua autoridade sobre os leões, ao restringir todos os seus instintos naturais, a fim de não matarem a vítima que lhes for apresentada. Interessante que nos próximos capítulos, de Daniel, nós vamos ver os relatos sobre as visões de Daniel. Possa ser que lhes foram dados aquela noite que ele passou juntamente com o Filho de Deus na cova dos leões, conversando sobre as coisas que haviam de vir. Naquele dia que o rei se sentiu encurralado e viu que foi enganado, ele tentou a todo custo advogados para revogar a lei, mas a lei era acima do rei. O rei iria perder o seu amigo para os leões. E logo quando colocaram Daniel na cova dos leões, eles colocaram uma pedra e selaram. E o rei colocou o seu anel e também alguns governadores para garantir que não fosse lá, que não fosse corrompido, que ninguém fosse lá e tirasse Daniel da cova. E também garantir que ninguém abrisse para matar Daniel. Em Daniel capítulo 6, o verso 16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou o rei com seu próprio anel e com todos os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. No verso 19 diz assim: E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí no verso 21 vemos a resposta de Daniel. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E no seguido aqui no verso 23 diz assim:
Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E prosseguindo aqui no verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Nessa sequência de versículo aqui, nós vemos que todos aqueles que maquinaram contra Daniel foram punidos, né? Daniel continuou fiel a Deus, mas o anjo do Senhor foi lá e o livrou. E nós vemos a recompensa dos ímpios. Como é importante para a gente ser fiel, né? E continuar perseverante no caminho. Não olhar para a esquerda nem para a direita. Olhar para Cristo. E nós vemos novamente o nome do nosso Deus ser exaltado e glorificado. Em Daniel 6, 26 e 27 diz assim: Estou editando um decreto. O rei Dário falando, né? Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, e ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida de nossa reputação. Deus livrou a Daniel em meio do problema e não do problema. Deus não nos poupa das aflições, mas nos livra nelas, ou até mesmo na morte. Quando cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus é exaltado, mais do que o nome de Daniel. O nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o Império Medo-Persa. Nessa situação nós devemos viver de tal maneira que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu coloquei aqui alguns pontos aqui que o rei Dário promoveu, né, no final do capítulo 6. Dário exaltou a Deus dizendo bem assim, 1. Ele é o Deus vivo. 2. Ele é o Deus eterno que vive para sempre. 3. Seu reino jamais será destruído. 4. O domínio de Deus jamais terá fim. 5. Ele é o Deus que livra, salva e faz maravilhas. E 6. Ele é o Deus que livrou Daniel. Então o nome de Deus foi glorificado através do testemunho da vida de Daniel. Eu também quero fazer aqui um paralelo com Jesus. Porque Jesus cita um trecho lá na sua morte, lá na cruz, né? Ele cita um trecho do Salmos 22. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste, né? Ou desamparastes, em outra versão. Esse é o verso 1 do Salmo 22. E nesse mesmo trecho do Salmos 22, lá no fim, no verso 21, diz também assim: e salva-me da boca dos leões. E nós vemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Jesus é o verdadeiro Isaac, José, Moisés e Daniel. E nós vemos assim as ligações. Tramaram contra Jesus, tramaram contra Daniel. Eram irrepreensíveis de tanto Jesus como Daniel. Jesus buscou a Deus em oração na hora da aflição, mas também em toda hora. Daniel também fazia isso, buscava a Deus 3 vezes ao dia. Pôncio Pilatos não queria matar Jesus, assim como Dário não queria matar Daniel.
Mas Jesus não foi livrado da morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque Jesus levou nossos pecados. Porque tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. Tudo está apontado para Jesus. E como manter um testemunho válido ao nosso Deus em ambientes corruptos e hostis? É uma pergunta que eu faço. O exemplo de Daniel é de muito valor, né? E ele ecoa através dos séculos. Nós vemos ali 2.600 anos, mais ou menos, atrás, né? E como manter um testemunho válido ao nosso Deus em ambientes corruptos e hostis? A exemplo de Daniel, é de muito valor nós continuarmos perseverantes, né? Prosseguindo o caminho, porque o testemunho de Daniel ecoa através dos séculos. Daniel, apesar de exilado, longe do templo onde tanto queria adorar a Deus, ele nunca deixava de cultuá-lo. Ele sempre adorava, sempre e sistematicamente. Há um preço a pagar por ser fiel, como exemplo alguns heróis da fé. E eu quero ler aqui alguns versículos em Hebreus 11, do verso 33 a 40 para concluir. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Bom, essa foi a lição de hoje, né? E eu espero que o Senhor continue abençoando cada um. E eu convido vocês todos a orarem. Pode curvar vossas cabeças, onde vocês estão. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eu te louvo, Pai, te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui. De mais uma vez poder, Pai, participar desse estudo bíblico. De mais uma vez, Pai, poder contemplar mais da sua palavra, te conhecer um pouco mais e poder fortalecer a minha fé, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos os alunos que estão em casa, aqueles que querem um pouquinho mais de Ti, aqueles que querem aprender mais de Ti, Senhor. Eu peço sabedoria. Pai, no nome de Jesus, eu também peço, Pai, que o Senhor console aqueles, Deus, que estão tristes, que estão acamados. Que o Senhor venha, Pai, com sua cura. E que o Senhor venha, Pai, com seu amor, nos ajudando nessa caminhada, nesses dias tão difíceis. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja contigo. Amém? Um abração e até a próxima aula.